Fala família RDMN, hoje estamos trazendo um dos vídeos mais tops do canal, como cultivar sua rosa do deserto, vídeo completo. Ganhei aquela rosa do deserto, comprei uma rosa do deserto, não sei o que fazer, não sei nem para onde é que vai. Assiste esse vídeo completo e fique até o final. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, ajuda a fortalecer o canal, que ajuda a gente a trazer mais conteúdos para vocês sobre o mundo das adeniums. Família, primeiro ponto que você deve atentar no cultivo da rosa do deserto é o substrato. Substrato é unânime, pessoal. 70% do caminho para você ter sucesso com a rosa do deserto é o substrato. Esse substrato, quais as características do substrato da rosa do deserto? Considerando que ela é uma suculenta, ela requer um substrato bem drenante. No mínimo 50% da matéria utilizada nesse substrato, os elementos utilizados, devem ser de matérias drenantes, tá? Elementos drenantes. Eu posso elencar como matérias drenantes, que muito se utiliza areia, casca de pinos, tá? Com muito cuidado também com a casca de pinos, munho de carvão, arroz, palha de arroz carbonizada, como a ardida também, é matéria drenante, enfim. São inúmeras folhas secas, tá? Depende da sua região, o que você achar na sua região. E no mínimo 50% até 70% você pode utilizar de matérias drenantes, né? Família, e considerando que a rosa do deserto tem caído no gosto dos brasileiros, o mercado já tem se atentado a isso e grandes marcas já têm elaborado um substrato já pronto, industrializado, né? Voltado para obter justamente essa característica de drenante e ser ideal para a rosa do deserto, porque além de trazer, respeitar todas essas características, ele também traz é muito seguro sua utilização por ser livre de contaminantes, né? Então cria um ambiente ideal naquele substrato que é a casa da rosa do deserto. Escolhi meu substrato, tá prontinho ali. Qual o próximo passo que eu devo atentar? A escolha do vaso. E aqui eu vou ser bem direto. Não existe um vaso ideal para a rosa do deserto. Há quem diga, e aqui eu vou mostrar que o vaso ideal seria esse, cuia. Como é a cuia? Ela é um pouco mais aberta em cima, um pouco mais estreita embaixo e não tão grande no quesito tamanho. Muitos defendem que esse é o vaso ideal, porém depende da sua finalidade. Eu entendo que vaso ideal não existe. Eu entendo que substrato ideal existe. E o grande problema de ter um vaso fundo ou não, como esse, é justamente o que você quer, pretende para a sua rosa do deserto. Eu tenho uma rosa do deserto que eu quero que ela cresça bastante as raízes. Eu vou utilizar um vaso mais fundo, né? Se comparado ao vaso cuia. Então eu vou utilizar um vaso mais fundo, considerando o diâmetro da rosa do deserto. Se eu conseguir acomodar ela aqui e ela não fique tão acochada, eu posso utilizar um vaso mais fundo para quê? Para que ela justamente desenvolva essas raízes aqui embaixo. Se eu colocar ela aqui, logicamente ela vai desenvolver pouca raiz para baixo. Então tudo depende do seu gosto. Se você já tem uma planta já formada, com raízes bem elaboradas, você pode utilizar esse vaso tipo cuia ou até um menor, estilo bonsai, justamente para mostrar todo o trabalho de raiz que você já fez. Se você quer trabalhar raiz ainda mais da sua rosa do deserto, eu indico utilizar um vaso um pouco mais fundo. O que é que você tem que se atentar, porém, no vaso, independente de ser cuia ou não? Que tenha bastante furos de drenagem, tá, pessoal? Se tiver poucos furos de drenagem, você faz. Coloca uma faquinha, um prego quente, alguma coisa. Mas quanto mais furo de drenagem, melhor. Né? Por quê? Porque essa água, se o teu substrato for bem drenante, essa água tem que escoar. Então, quanto mais furos de drenagem embaixo, melhor essa água vai escoar. Logicamente que você vai ter um maior índice de sucesso no cultivo da sua rosa do deserto, porque você está criando um ambiente, que é a casa dela, substrato vaso, propício para o cultivo, desenvolvimento e toda a vida dela nesse vaso. Né? E eu indico ainda, principalmente aos iniciantes, que façam uma camada de drenagem, tá? Se você não tem tanta confiança no seu substrato, faça uma camada de drenagem, né? Um dedo, dois, dependendo do tamanho do vaso, para que você tenha a possibilidade de que as raízes, mesmo que haja um grande acúmulo de água aqui, elas não fiquem submersas, né, sobre a água, porque essa camada de drenagem justamente é para evitar que as pontas das raízes, as raízes radiculares finas, elas apodreçam
no contato desse líquido retido. Então faça uma camada de drenagem que você pode utilizar carvão, né, lascas de carvão, pode utilizar a argila expandida, isopor, pedaço de isopor, enfim. Mas se você não tem tanta segurança no seu substrato, eu indico que utilize uma camada de drenagem. E agora chegou a hora da gente plantar a nossa rosa do deserto. A gente já escolheu o substrato, já escolheu o vaso e agora é hora de plantar a nossa rosa do deserto. Como a gente vai fazer? Vamos dizer que a gente escolheu esse vaso, que é um pouco mais fundo. E como a gente faz? Fez a camadinha de drenagem, pode ser um dedo só para cobrir o buraco, tá? Os buraquinhos. E você completa com substrato. Você vai utilizar 2/3 desse vaso, você vai encher 2/3 desse vaso aqui justamente com substrato que você escolheu. E deixar 1/3 para você deixar acomodado sua rosa do deserto. Aqui eu tenho uma rosa do deserto muito linda, né? Da Patrícia. Eu vou utilizar essa rosa do deserto, já está desplantada e pronta para envio. E vamos dizer que 2/3, na verdade 2/3 do vaso é justamente essa partinha, né? Essa parte que está para cima. Eu vou completar 2/3 de substrato e vou plantar ela aqui. Você pode ver que esse vaso já não é tão ideal para esse tipo de planta porque ela já está grande. Seria um vaso um pouco maior a boca dele. Então eu vou plantá-la aqui de modo que essas raízes, né, ela fique exposta justamente para que eu tenha ambiente para que continue crescendo essas raízes para baixo, né? E consequentemente essa parte branca ela vai começar a receber pigmentação solar, né? Vai pegar clorofila e vai ficar verdinha e eu plantaria ela aqui, né? Que ela seria plantada justamente para que desenvolva mais ainda esse sistema radicular. Então basicamente é isso. Plantei minha rosa do deserto, 2/3 de substrato, completo 1/3 aqui em cima só para ajustar ela e está plantada a nossa rosa do deserto e nós vamos para outra fase que eu vou falar já já. Fiz meu substrato, escolhi meu vaso, plantei minha rosa do deserto, agora é hora de escolher o local ideal para a sua rosa do deserto. Um local ideal para a sua rosa do deserto, pessoal, é aqueles que você consiga oferecer 4 a 6 horas de sol por dia, sol direto na sua rosa do deserto. Ela requer no mínimo esse tempo de exposição solar, por ser do deserto e por precisar demandar de bastante energia através do sol, que é a fotossíntese, para sustentar sua floração, sustentar seu desenvolvimento, né? E sua própria sobrevivência em si. Se você não tiver a condição de dar no mínimo 4 horas de sol por dia, esquece, tá, pessoal? Sou bem sincero aqui e digo, não cultive rosa do deserto. É uma rosa que é para ser rústica, é para ter intensidade solar, porque senão você vai ter um problema, porque ela vai estiolar. O que é estiolar? Os galhos dela vão crescer e vão tombar por estarem flácidos. Esse tombamento, essa falta de exposição solar vai trazer pragas, porque o sistema de defesa da rosa do deserto vai baixar e, consequentemente, vai ser atrativo para fungo, ácaros, enfim, pulgões, insetos e vai acabar padecendo. Querendo ou não, você vai ter no máximo uma rosa do deserto feia e dificilmente ela vai conseguir florar em ambientes inóspitos para ela, inóspitos no sentido de que precários de sol. Então você vai escolher um local na sua casa que pegue no mínimo de 4 a 6 horas de sol direto sobre sua rosa do deserto e que seja ventilado. Se possível, você coloca ela numa bancada que ela não fique direto no chão, né, para evitar que a contaminação do chão passe para ela. Você faz uma bancadinha, ventilação que seja ventilada e que pegue 4 a 6 horas de sol por dia. Você está cumprindo o requisito principal, nosso quarto ponto da rosa do deserto. Preparei meu substrato, escolhi meu vaso. Plantei minha RD, achei o local ideal no meu jardim para ela. Chegou a hora do quinto e último elemento que você deve se atentar para ter sucesso no cultivo da sua rosa do deserto, que é a rega. Família, é mito de que a rosa do deserto não gosta de água. Mentira, 70% dela é composta de água, justamente para que ela consiga sobreviver no deserto, né, que é o habitat natural dela. Então é mentira que ela gosta de água. O que ela não gosta é que essa água fique retida no substrato. Por isso a gente fala que 70% do substrato
70% do sucesso do cultivo da rosa do deserto deve ser composta do substrato bem drenante, né? Justamente para evitar o apodrecimento de raiz e que essa água fique retida, acumulada nesse vaso. Então a rega é crucial, ela gosta de água, pessoal. Então como a gente vai saber quando regar nossa rosa do deserto? Primeira vez que você plantou a rosa do deserto, o substrato está seco, você faz uma rega abundante no substrato e também nas folhas, tá, pessoal? Pode regar a folha, pode regar a caldex, pode regar tudo. Então você faz uma rega abundante, de modo que essa água escoe pelos furos de drenagem. Viu que essa água está escoando pelo furo de drenagem? Você já regou completamente sua rosa do deserto. Próxima rega, quando eu irei fazer? Existe 1, 2 dias, 3... Não se dá para precisar quantos dias vai levar para você regar sua rosa do deserto. Isso você vai ter um teste bem rápido, fácil de se fazer. Por que não dá para precisar? Justamente porque são várias as variáveis que pode acontecer que vai influenciar nesse fator tempo. Que é justamente o clima da sua região, se está quente, se está frio, se teu substrato é bem drenante, enfim, são vários os fatores. Mas você pode, com o dedo, colocar no seu substrato e colocar mesmo. Pode furar o seu substrato. E se esse dedo sair sujo e úmido, quer dizer que ainda não precisa de rega, esse substrato ainda está úmido. Você vai regar novamente quando você colocar o seu dedo e sair totalmente seco e livre de substrato. Por quê? Porque ele vai estar completamente seco. Completamente seco ele vai precisar de rega. Então quando eu vou regar minha RD? Justamente no dia que seu substrato estiver totalmente seco. Esse é o dia principal, né, ideal para você regar a sua RD. Gostou do vídeo, família? Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Ajuda a gente a continuar fazendo esse canal crescer e trazer o melhor sobre o mundo das adeniums para você.